Catiba, nesse momento, ela se encontra, não é nem por ser oposição ao atual gestor, mas se encontra jogada, você está entendendo? O próprio prefeito municipal implantou um regime ditatorial no nosso município, que hoje a comunidade cativa está temerosa, fica temerosa e inclusive até está recepcionando até a questão das visitas que a gente possa fazer. Porque a partir do momento quando a gente pega e parte para pegar e fazer uma visita, se porventura o prefeito ele sai, ele toma conhecimento, ele ameaça inclusive até aquelas pessoas que são funcionárias até colocarem para fora do trabalho. E muitas vezes as pessoas precisam do emprego, precisam do próprio emprego para buscar seu próprio autossustento. Então, é preocupante. Então, o povo de Catiba merece sim respeito, merece ter a liberdade. Então, é tudo que o povo da comunidade de Catiba clama, é justamente pela própria liberdade de ir e vir. É um direito constitucional que nós temos desde a própria Constituição de 88 e que a gente precisa buscar preservar. Nós vivemos em um mundo democrático, que temos as condições de ir e vir e saber o que é melhor para nós. Então, o que o povo de Catiba está precisando, em primeiro lugar, é justamente de resgatar a liberdade que é de direito dele. Ô Júnior, aproveitando essa nossa entrevista, na última semana o prefeito deu uma entrevista numa emissora de rádio e falou que a saúde de Catiba está bem, que a educação de Catiba está bem e outras coisas estão bem, segundo o gestor. Isso é verdade, Júnior? O que nós identificamos lá, não é a verdade. Então, o que ele fez, nada mais, nada menos, foi mentir mais uma vez para a comunidade e também para a imprensa. Lhe digo através assim, até de pontos, que no caso eu também escutei, tive a oportunidade de escutar, inclusive até parabenizo até o próprio site, Itapetinga Repórter, em estar divulgando de uma forma democrática, de uma forma transparente e também está nos dando a oportunidade de também contradizer o que a própria inverdade que foi publicada. Então, através de pontos, seria interessante a gente pegar e ir através de pontos. Quando ele abre a boca e diz que a época da gestão passada, que ele gosta muito da gestão passada, ele gosta tanto que ele fez até parte do governo da gestão passada. Seria até interessante frisar isso, então, por uma questão até de incompetência, não deu continuidade. Então, na gestão passada, ele diz que Catiba era 1,2 e quando ele assumiu era 0,6. A primeira mentira dele. Então, ele há de se convir que na gestão passada chegou o ano, sim, de ser 1,2. Mas já vinha em uma situação caindo a própria questão do FPM. Então, quando o gestor saiu, era 0,8. Certo? Então, de que forma que ele recepcionou, eu não sei. Eu sei lhe informar que justamente hoje Catiba ele é 1,0. Então, a gente tem que buscar pelo menos, não é nem desmascarar, é trazer a verdade para a própria comunidade. Quando ele abre a boca e diz que a saúde está bem, a saúde era bem mesmo, era bem na gestão passada, porque na gestão passada tinha pelo menos 5 médicos residentes, tinha 5 médicos residindo no município de Catiba. Hoje nós não temos isso. Hoje nós não temos a condição de dar uma saúde digna para a comunidade de Catiba, sendo que é um dever do Estado, é um dever do município, porque o município recebe, arrecada por conta disso. Então, nós não conseguimos enxergar isso. O que nós enxergamos hoje é um total desmando na saúde. Aí ele abre a boca e diz quanto à questão de ambulância, que conseguiu comprar ambulâncias com recurso próprio. Outra mentira, que a ambulância que tem lá foi dada pelo governo do estado da Bahia. Então ele, em momento algum, ele adquiriu nenhuma ambulância, ele adquiriu sim um Uno. E as ambulâncias que tinham, ele conseguiu, se não me engano, foi danificar todas para não ter a própria funcionalidade das próprias ambulâncias. Ele deveria ter dito também que lá nós temos uma unidade móvel de saúde. Está lá servindo me desculpe até a expressão, como já foi dito até por pessoas lá, até de esconderijos para pessoas estarem até praticando atos libidinosos. Está lá dentro do hospital toda depredada. Então,
é o descaso total na saúde com o dinheiro público. Então eu não consigo enxergar este ponto. Aí quando você pega e parte para a educação ele abre a boca e diz que está bem. Como é que está bem se nós temos inclusive até alunos sem ter aulas inclusive até das próprias disciplinas, como português. Existem alunos lá que tem mais de 30 dias que não está tendo aula de português, porque por uma questão de perseguição política, ele afastou os profissionais habilitados para aquelas áreas. Não estou dizendo que os que estão não têm habilitação, mas não são habilitados, mas que não têm a mesma experiência didática para aqueles alunos. Para aquela disciplina, para estar ministrando aquela disciplina. Então é de extrema importância que a gente tenha, que a gente avalie a situação e que tenhamos responsabilidade com o dinheiro público. Então coisa que não está tendo sobre quando você pega e fala da questão de saúde, de educação, do próprio funcionar da própria administração. Então, a gente para analisar, Euder, que há 20 ou 30 dias atrás, por uma questão, acho que foi uma insatisfação da própria comunidade, se não me engano foi no aniversário da cidade, que teve uma vaia, ele pegou e demitiu 30 e poucos professores. Então, a comunidade de Catiba está buscando justamente viver num regime democrático que nós temos que viver, e não no ditatorial que ele quer, porque ele quer que a comunidade aplaude. Ele está errado. A comunidade está buscando a sua própria identidade. Então, assim como nós chegamos a viver quando a comunidade saiu, teve a condição até de tirar um presidente da República. Então, é a democracia que deve prevalecer no nosso convívio social. Então, quanto à questão da educação, o que nós enxergamos aí, que existia um problema aí de uma briga territorial, só que nesta questão territorial, o município de Catiba continua recebendo recursos do Fundeb, que justamente desses distritos que foram perdidos. Então, o município de Catiba teria sim a obrigação de estar acolhendo aquelas pessoas. A gente enxerga, a gente vê que a própria comunidade, os próprios alunos indo a pé, andando 25 quilômetros a pé para estudar. E muitos deles ainda até prejudicados, porque não saindo inclusive até da própria escola. Então a gente não consegue enxergar uma evolução da educação da forma que ele disse. Ele alega ainda quanto à questão de um concurso público. Quando ele abre a boca e fala do concurso público, quem cancelou foi a juíza. É um mito. Foi a justiça. É um mito. Isso não existe. Na realidade, o que houve na realidade quando a questão do concurso é que o concurso ele não está cancelado. Existe uma ação que foi provocada por ele, gestor quanto prefeito, e o que ele tem que dizer também, que a época da realização do concurso, ele era secretário de administração e também foi presidente da comissão no qual elaborou o concurso público. Então, se existe algum erro, ele é culpado deste erro também. E que traga o erro para que seja resolvido, para que não deixe a própria comunidade naquela situação, porque hoje já tem mais de 10 anos da realização do concurso.
As pessoas precisam de uma estabilidade, as pessoas precisam sobreviver. De que forma que a gente vai pegar e buscar e ter a condição de ter essa estabilidade, de fazer um compromisso, sem você ter a certeza que amanhã ou depois você vai estar recebendo o seu dinheiro? Então, a gente precisa, o que se precisa é ter responsabilidade, é ter compromisso. E em primeiro lugar, não é nem, eu vou ser bem franco, não é nem dizendo mal do gestor. É que a gente precisa, Hilda, trabalhar com responsabilidade, trabalhar com o coração aberto e trabalhar sendo temente a Deus. O grande justiceiro nosso é o nosso Pai que está lá em cima. Então a gente tem que ter responsabilidade e compromisso. A gente tem que ter compromisso para que a gente possa buscar administrar o próprio município. Eu acredito que teve alguns pontos da entrevista, foram esses. Não sei se houve mais alguma, porque na realidade eu não fiz nem assim um rascunho, mas o que a gente precisa é justamente ter essa responsabilidade e este compromisso quanto à comunidade cativa. A comunidade cativa precisa, e a comunidade cativa tem um coração bom. Tem um coração bom. A comunidade cativa não merece o que está vivendo hoje. Júnior, toda essa sujeira do prefeito também serviu de motivação para você colocar o seu nome como pré-candidato a prefeito no município de Catiba? Foi um dos motivos, porque apareceu a gente tem um compromisso moral, um compromisso até com a própria comunidade. Já fui vereador, fui presidente da Câmara, sou filho de Catiba e amo aquela comunidade. Então, quando a gente vê muito desmando, muito descaso, muita irresponsabilidade ao redor da própria comunidade, a gente tem que trazer a responsabilidade para nós. Se nós temos condições de buscar resolver, eu acho que a gente tem que pegar e comprar esta briga e comprar esta ideia. Então, a ideia nossa é justamente essa, trazer a própria liberdade para a própria comunidade cativa, buscar inclusive, ter respeito a uma coisa que não está tendo pela comunidade cativense hoje. Hoje, para você ter ideia, eu não sei se você tem conhecimento, o próprio trabalho escravo existe na comunidade cativa. Eu lhe digo trabalho escravo porque hoje está na própria Constituição Federal que ninguém pode trabalhar e ganhar menos de um salário mínimo. Lá em Catiba isso acontece. Lá em Catiba tem uma merendeira que trabalhava no Colégio Luiz Miranda com o nome de Aline, que ela recebia R$200 por mês, menos da metade de um salário mínimo. Isso é uma falta de compromisso, uma falta de responsabilidade até com o poder público, até com a própria sociedade. Então, é onde a gente pede até o próprio Ministério Público que nos socorra quanto a essa situação. Catiba pede socorro, que o Ministério Público se acorde e que venha para tomar uma providência contra o município de Catiba. Então, você enxergar hoje pessoas que ganham menos de meio salário mínimo, que país é esse? Só mesmo agradecer pela atenção, pelo cuidado que vocês, profissionais da imprensa, têm tido e parabenizar o próprio site do Itapetinga Repórter pela democracia, pelo regime democrático, da forma que vem vivendo. Vocês estão de parabéns, abrindo espaço para todas as agremiações partidárias